Graça e paz, queridos. Vamos então ter o nosso momento de meditação da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos te louvar, nós podemos te adorar, nós podemos ter o nosso momento de comunhão com os nossos irmãos, e agora o Senhor nos concede o momento em que nós podemos abrir a tua palavra para que o Senhor possa falar a nós. Que o nome de Jesus, que os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nessa manhã. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, ministrando sobre todos nós. Que possamos sair edificados, Pai, nessa manhã, pela Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, amém. Sabe, queridos, nós ainda estamos no começo do ano. E nesse começo do ano, a gente ainda tem um ano inteiro pela frente, né? Passou aí um mês. E nesse um ano que nós temos pela frente, nós podemos olhar para a palavra do Senhor e ver formas de como que nós podemos viver de uma forma que agrada ao Senhor e uma forma que nós podemos trabalhar para Ele de uma forma muito importante. E para poder começar essa ministração, eu quero contar uma história para vocês. E a história é assim: havia uma empresa que vendia sapatos. E aí essa empresa que vendia sapatos, eles queriam vender sapatos para uma região do mundo. E aí então o dono da empresa falou assim para um representante, falou assim: você pega o avião e você vai lá naquele país, porque eu estou querendo vender sapato para esse pessoal aí. E aí o funcionário falou assim: claro, pode deixar comigo, né? Aí foram lá, compraram a passagem e tudo mais e tal. E aí o dono da empresa falou assim: você vai lá, você fica uns dias, você estuda qual é o tipo de sapato que eles gostam, como é que funciona, como é que as mulheres calçam sapato, como é que os homens calçam sapato. Você vê como é que funciona, qual é o estilo de sapato que eles gostam mais. E aí você volta para cá, conta para a gente como é que é. Nós vamos começar a produzir esses sapatos e nós vamos lá e nós vamos vender para eles. Tudo bem? E aí eles pegaram e falaram assim: tudo bem, vou fazer isso. E aí então esse rapaz foi para lá. Ele desceu do avião, entrou, chegou no país, aí no aeroporto ele já começou a olhar e falou assim: né? Aí ele começou a andar no meio do centro da cidade, ele foi no shopping, ele começou a olhar tudo, mas não deu 3 horas, não foi dias, por volta de 3 horas, ele liga para o patrão e fala assim: rapaz, é o seguinte, estou indo embora, pode comprar minha passagem de volta, eu não preciso nem ficar aqui uma semana, nem 1 ou 2 dias, porque o pessoal desse país não usa sapato. Então, não vai dar certo, nós não vamos conseguir vender sapatos para esse pessoal, eles não usam sapato. Então, pode comprar minha passagem de embora, que eu estou indo embora, que esse país aqui não vai dar certo. E aí ele pega e volta. Aí o dono da empresa, ele pensa, para um pouco e fala assim: não, mas eu quero vender sapato para esse povo, não sei o quê, eu vou mandar um outro representante. E aí ele manda um outro representante e dá as mesmas diretrizes para ele: olha, você vai lá naquele país e lá você vai estudar como é que esse país funciona, como é que é a cultura deles e como que eles vestem o sapato. Mesma diretriz que ele deu para o primeiro, deu para o segundo. E falou assim: você vai lá e vem e depois você me conta. Aí esse rapaz falou: não, deixa comigo. E aí ele foi. Ele desceu no aeroporto, ele começou a olhar assim, aí ele foi no shopping, ele foi no centro da cidade, ele já catou a mão no telefone, ligou para o chefe e falou assim: cara, manda todos os sapatos que tem na empresa, porque esse país não usa sapato. Então nós vamos vender sapato demais para esse pessoal aqui, porque ninguém usa sapato. Aí você fica pensando assim: é o mesmo país, é a mesma cultura, é a mesma situação, e as mesmas pessoas que não usam sapato. Mas o primeiro, quando ele viu que ninguém usava sapato, ele pensou: aqui não vai dar certo.
E o outro, quando ele viu que ninguém usava sapato, ele falou assim, é aqui que vai dar certo, porque todo mundo vai usar sapato. Você vê que a única coisa que muda entre esses dois representantes é a visão deles. Eles têm visões diferentes. Um enxerga de um jeito e o outro enxerga de outro jeito. As situações são as mesmas, mas a forma de ver isso é que faz uma diferença muito grande. Então eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 6, de 35 a 38. Aqui nós vamos ver a visão de alguém, mas esse alguém não é qualquer alguém. A visão aqui é a visão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele olha para as pessoas, ele tem uma visão. E nós somos convidados a enxergar como Cristo enxergava. Mateus capítulo 6, 35 a 38. Mateus capítulo 9, muito bem, obrigado. Mateus capítulo 9, 35 a 38. O contexto desse lugar aqui é que Jesus estava caminhando com os seus discípulos e a multidão andava com Jesus. E às vezes Jesus saía de uma multidão e ia para outra, porque ele andava em cidades diferentes. E conforme ele ia andando e ele ia se encontrando com as pessoas, ele ministrava sobre a vida das pessoas, ele curava as pessoas, ele mostrava como que era o reino dele, ele também exortava as pessoas, falou, olha, é assim que vocês têm que se comportar, é assim que vocês têm que viver e tudo mais e tal. Mas nessa situação em específico, olha, a Bíblia conta um pouco de como estava o coração de Jesus quando ele chegava às multidões. Vamos lá. Mateus capítulo 9, o versículo 35 diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando-os nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então esse é o contexto, que a gente estava falando aqui. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É interessante que você vê que o texto ele está contando e narrando as coisas que Jesus estava fazendo. De repente o narrador para de contar a história e começa a falar o que estava dentro de Jesus. E o que estava dentro de Jesus, ela é aqui, o verso 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele vê a multidão. E sabe o que acontece? O que acontece é que nós vivemos num período, é bem interessante, Porque se a gente for olhar um pouco da história, antigamente, quando não existia máquinas, e nem energia elétrica, e nem nada disso, as pessoas trabalhavam no campo, e elas trabalhavam pesado. Elas começavam de manhã, terminavam de noite, e era assim, dia após dia. Não tinha feriado, não tinha sábado, domingo, que emendava o feriado da segunda-feira, não tinha férias, não tinha nada disso. Era um trabalho atrás de trabalho, e era desse jeito que as coisas funcionavam. Até que quando chega a Revolução Industrial, eles têm a brilhante ideia: vamos construir máquinas para que as máquinas trabalhem por nós. Porque quando as máquinas começarem a trabalhar pela gente, a gente vai trabalhar menos. E a gente trabalhando menos, nós vamos curtir mais a vida.
Essa era a ideia. Isso não está na Bíblia, queridos, isso é uma questão da história. Se a gente for olhar um pouco da história da humanidade, a Revolução Industrial traz essa proposta. Vamos construir máquinas que trabalhem por nós. E eles começaram a construir, que são as máquinas a vapor, que teve isso aí faz muito tempo. E aí depois vem toda a tecnologia, computadores, internet, vamos construir essas coisas para que os cálculos sejam muito mais rápidos, para que a gente não precise escrever, os negócios escrevam por nós, e aí sim vai sobrar mais tempo para a gente poder ficar de boa. Mas sabe o que aconteceu? Vieram as máquinas, vieram a tecnologia, toda essa interligação que nós temos entre os países, que é só você mandar uma mensagenzinha, o outro já recebe do outro lado do mundo. Todas essas coisas aconteceram e a gente ainda continua sem tempo. E às vezes a gente está com menos tempo do que os nossos antepassados tinham. Conversando com os nossos avós, eles, não, quando a gente tinha tempo, eu falo assim, a gente não tem esse tempo. E eles trabalhavam muito mais do que nós. E a gente pensa assim, o tempo passou, e o tempo está passando, e a gente está numa vida tão corrida, que a gente não para observar. A gente não para olhar para as outras pessoas e ver o que as pessoas precisam. Eu lembro quando eu dava aula, para poder me formar, eu tive que dar aula por 1 ano na escola normal, de ensino médio. E às vezes eu falava assim, então, vocês fizeram a lição de casa? Ah, professor, eu não tive tempo. Aí eu, como assim, cara, você não teve tempo? Você tem 13, 14 anos, eu dava aula para primeiro e segundo colegial. Aí eu, você não tem tempo? Você tem aula agora de manhã, o que você faz à tarde e à noite? Ah, não, porque eu tenho que ir para natação, depois eu vou para o judô, depois eu tenho computação, depois eu tenho inglês, depois eu tenho isso, depois eu tenho aquilo, e eu fiquei assim, nossa, mas como assim? O menino tem 13 anos, né? 13, 14 anos, a nossa vida está assim. A gente vive uma vida muito corrida e quando a gente vê, passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou um ano. E quando vê, já passou outro. E a gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas nós não conseguimos parar para olhar ao nosso redor e ver as necessidades que as pessoas estão tendo. E as pessoas têm necessidade. As pessoas precisam das coisas. E como que a gente tem se comportado em relação a tudo isso? Jesus, ele para, e ele vê, e ele observa. E quando ele faz isso, ele percebe que as pessoas estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E a pergunta de hoje é, será que hoje é diferente? Será que hoje, quando a gente olha para as pessoas, será que elas estão aflitas e estão exaustas? E será que elas estão como ovelhas que não têm pastor? Se a gente chega para as pessoas e fala assim, como você se vê daqui 1 ano? Como você se vê daqui 5 anos? Ou quando você morrer, para onde você vai? A pessoa fica olhando para você e fala assim, eu não sei. E você fala assim, e você é feliz hoje? Você acha que a grande maioria vai falar que são felizes? As pessoas estão exaustas e as pessoas estão como ovelhas que não têm pastor. As gerações passaram, as tecnologias vieram, as máquinas vieram, mas as necessidades das pessoas continuam as mesmas. Mas Jesus, ele vê a multidão, ele para e ele observa. Mas além de Jesus parar e ele observar as pessoas, ele tem compaixão da multidão. Porque você pode falar assim, olha, eu tenho parado e eu tenho analisado e realmente as pessoas estão exaustas, as pessoas estão aflitas, elas não têm um norte, elas não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo e não sabem para onde vão. Eu falo assim, e o que você está fazendo em relação a isso? Ah, não estou fazendo nada. Eu sei como é que é, mas deixa os outros fazerem. Então, só que além de Jesus observar essa situação e ver a necessidade das pessoas, Jesus ainda tem compaixão delas. E o ter compaixão é nós nos importarmos com a pessoa.
é nós colocarmos o nosso coração nessa necessidade que aquelas pessoas têm. Você não está passando por aquilo, mas você se põe no lugar da pessoa que está passando por aquilo. E quando você coloca o seu coração na situação que as pessoas estão passando, você começa a ter compaixão delas. Sabe o que é interessante? Quando eu era bem mais novo, as pessoas falavam assim: eu fui no hospital e aí eu fiz a cirurgia tal, cortou esse pedaço aqui da barriga, e eu ficava assim, tá, né? E eu era pequeno e ficava ouvindo as histórias e tudo mais. Só que no decorrer da vida eu já tive 3 operações. E aí hoje, quando alguém fala assim, e aí eu estava no centro cirúrgico, e aí começaram a cortar tal coisa, eu já vou começando a fazer assim, sabe por quê? Porque eu lembro quando eu estava no centro cirúrgico, e os caras estavam cortando eu. E aí você fala assim, mas você não sentiu nada, mas você sabe como é que é, uma angústia, né? Você sabe que o cara está cortando ali. E você lembra depois como é que ficou, o pós-operatório, aquela coisa arada toda. Então eu vou ouvindo e eu vou revivendo as 3 cirurgias que eu já tive, quando as pessoas começam a contar. E às vezes quando começa a ser muito detalhe, eu falo assim, não conta muito detalhe que eu já não estou aguentando. Porque tem gente que tem um estômago melhor, né? O meu estômago não é tão bom assim. Mas quando a pessoa começa a contar como é que foi a cirurgia, eu começo a viver aquele negócio, sabe por quê? Porque eu vivi aquilo também. Mas antes de eu passar por essas 3 cirurgias, as pessoas contavam e falavam assim, nossa, que coisa, né? Mas você está bem agora? Tô. Então tá bom, né? Não é a mesma coisa de você ter vivido aquilo. Quando você vai num funeral e a pessoa perdeu um pai, perdeu um filho, perdeu um esposo, perdeu alguém de perto, e você também perdeu um pai, você também perdeu um filho, ou você perdeu um cônjuge, na hora que a pessoa está chorando ali, você chora junto com a pessoa, e o seu choro é diferente do choro da pessoa que não perdeu o pai, que não perdeu o filho, que não perdeu. Você pode chorar junto, mas o choro é diferente, sabe por quê? Porque é mais difícil de você conseguir colocar o seu coração ali. E é interessante que nós vemos que teve uma situação que Jesus, avisam ele que Lázaro estava doente. E Jesus fala assim, tudo bem, nós vamos lá visitar o Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus ele fica mais um tempo ali onde ele está. E nesse tempo que Jesus fica lá, Lázaro morre. E aí quando Lázaro morre, Jesus fala assim, bom, agora nós vamos visitar Lázaro. E aí Jesus está indo visitar Lázaro. E aí quando Jesus está indo, o pessoal sabe que Jesus está chegando. E aí Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, chega para conversar com Jesus e fala assim, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não tinha morrido, o Senhor demorou para chegar e tudo mais e tal. E elas chorando, tudo mais e tal. A Bíblia diz que o que Jesus poderia ter feito? Jesus poderia ter falado assim, fica tranquilo Marta, fica tranquilo Maria, eu cheguei e eu vou ressuscitar ele, não fica eu sei que vocês acham que eu posso curar, mas além de curar eu ressuscito, quer ver? Lázaro, vem para fora. E Lázaro vira para fora, todo mundo, nossa, esse é o Jesus, né? Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, nessa conversa que Jesus está tendo com essas mulheres, e essas mulheres chorando, e todas as pessoas em volta chorando, a Bíblia diz que Jesus chorou junto com elas. Mas Jesus chorou junto com elas, mas Jesus sabia que ia ressuscitar o Lázaro. Ele sabia que ele ia fazer isso. Mas mesmo assim ele se compadece. Ele coloca o coração dele na necessidade daquelas pessoas. E quando ele faz isso, ele se aproxima dessas pessoas. Isso é muito interessante, porque o texto diz que Jesus ele se compadece. E nós precisamos, além de observar a necessidade das pessoas, nós precisamos nos importar com elas. Quando nós nos importamos com elas, isso faz uma diferença muito grande. O levar o evangelho para as pessoas, você pode chegar num grande lugar e falar assim, gente, a palavra do Senhor diz isso, diz aquilo outro e tudo mais e tal. Nós podemos fazer isso? Nós podemos.
Mas às vezes, se nós atendemos a necessidade das pessoas e nós ouvimos as pessoas, o que elas estão, que está acontecendo, e aí você então leva a mensagem para elas, isso é muito mais impactante. Por quê? Porque a pessoa fala assim, ele parou para me ouvir, e ele entende as minhas dores, e ele me trouxe essa palavra de esperança. Isso acaba sendo muito mais forte. Jesus fazia isso com as pessoas, e por isso que o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos, eles eram muito impactantes, porque eles não apenas pregavam o evangelho, eles observavam, depois de observar, eles tinham compaixão, e nessa compaixão eles se importavam com as pessoas, e então eles levavam o evangelho. Isso fazia uma diferença muito grande. E sabe, queridos, às vezes a gente vê as pessoas no Facebook, no Instagram e essa coisa arada toda, as pessoas postam foto todas felizes, todos com taças de champanhe e todos de festa e dando beijo no marido e na esposa e aquela coisa toda, mas isso são fotos. Isso são fotos que eles colocam para que as pessoas pensem que o relacionamento deles estão bem, o relacionamento entre marido e mulher, o relacionamento entre pais e filhos, e de que eles estão na praia, que eles estão com a conta bancária toda cheia de dinheiro, eles postam foto do lado de carros diferenciados para mostrar que estão ostentando e tudo mais, mas isso daí são aparências, isso daí é o que eles querem que as pessoas achem deles, mas a vida deles estão vazias. A vida das pessoas estão vazias. As pessoas não sabem o que fazer. As pessoas não têm um norte. As pessoas não conseguem preencher esse vazio que elas têm dentro delas. Então elas procuram preencher em inúmeras situações e eventos. Mas aí quando acaba aquilo, volta tudo o que era antes. E aí na semana seguinte eles tentam fazer uma outra coisa, e depois eles tentam fazer outra coisa, e esse vazio não preenche. Uma vez eu ouvi uma história de um pregador, em que ele dizia assim que Jesus é o tamanho do vazio das pessoas. Eu achei isso bem interessante, né? Porque ele falou assim, ó, você lembra quando a gente era pequeno, que tinha uma caixa, que tinha uma estrela, um quadrado, um círculo e um triângulo. E aí você pegava a estrela e queria... Você era bebê, né? A gente era criancinha. E você queria colocar a estrela no quadrado, não entrava. E aí você pegava o redondo querendo colocar no triângulo, não entrava. Até que você colocava o triângulo no triângulo, você, deu certo. Aí você colocava o redondo no redondo, você colocava a estrelinha na estrelinha e o quadrado no quadrado. Aí você falava assim, deu certo. Mas o bebezinho, ele quer tentar e não consegue encaixar. Então... Cristo é o tamanho certo do vazio das pessoas, e quando ele preenche, aí, sabe quando você, sabe aquele, então, é esse, só acontece quando Jesus preenche. Mas as pessoas não sabem preencher esse vazio. Mas quando nós nos compadecemos das pessoas, e quando nós vemos a necessidade delas e vemos esse vazio, e nós levamos a mensagem de esperança, a mensagem de boas novas para essas pessoas, isso faz toda a diferença. E o texto continua, o texto diz que Jesus disse que a seara é grande. Você sabe que Jesus, ele sempre dava exemplos de coisas que as pessoas conseguiam saber o que ele estava falando. E o que acontece é, naquele tempo, eles eram agricultores. Então, como eles eram agricultores, Jesus comparou o levar o evangelho às pessoas com uma grande colheita. Então, imagina uma plantação enorme, mas nessa plantação enorme só tem uma pessoa. Aí ele começa a colher aqui, ele colhe o primeiro, colhe o segundo, colhe o terceiro, e quando ele olha, tem 50.000 pés de café que ele tem que colher, e ele está no terceiro, e ele está sozinho. Você acha que ele vai conseguir chegar nos 50.000 lá? Quando ele chegar nos 50.000, já caiu tudo no chão, os passarinhos já comeu, e já foi. Então ele tem que ligar para um monte de gente e falar assim, gente, eu tenho 50.000 pés de café,
e eu dou tanto para cada um de vocês e me ajuda aqui que eu tenho que colher todo esse negócio, e eu tenho, sei lá, uma semana para fazer isso, senão daqui a pouco não dá mais tempo. Mas ele sozinho não consegue fazer. E Jesus diz assim, olha, é muito pé de café, então precisa de muita gente para poder estar fazendo esse serviço, porque são muitas as pessoas que precisam de Cristo. E aí você vai falar, mas tá no YouTube, tá na televisão, mas tem toda, é só você digitar lá, pregação do Evangelho, e aí as pessoas dão o play e elas assistem. Então, mas quem que vai mostrar para elas que elas precisam do Evangelho? Elas precisam de algo que elas não sabem o que elas precisam, mas elas precisam disso. E a nossa função é mostrar para elas aquilo que elas precisam. Sabe quando a gente está precisando resolver uma coisa, mas a gente não sabe nem como? Aí alguém fala assim, olha, e se você fizer isso? Você fala assim, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Então, mas teve alguém que falou isso para você. Por quê? Porque você não sabia como é que você sairia daquela situação. E nós às vezes vivemos uma vida vazia e a gente não sabe como sair disso. E quando nós levamos para a pessoa, aí essas coisas acontecem. Então a seara é grande, a quantidade de pessoas que precisa do Evangelho é muito grande. E a gente vê que por aí tem muita gente escrevendo livro de autoajuda, como é que você vai buscar achar o seu eu interior, como que você vai se desenvolver, e essa coisa toda. A gente vê assim, as pessoas elas pegam e buscam em coisas esotéricas, energias, para que então elas possam ficar bem. Só que quando elas saem de lá, a vida delas volta ao normal do dia a dia. E aí você fica pensando assim, ou às vezes elas vão buscar em drogas, em vícios, para poder preencher isso. E você fica pensando assim, a seara é grande, o Evangelho está em todo qualquer lugar, tá, mas a gente tem que levar isso a eles, que isso não chegou ainda. Então nós precisamos olhar, ver a necessidade deles e levar aquilo que eles precisam. Só que além de Jesus dizer que a seara é grande, Jesus diz o seguinte, que são poucos os que estão trabalhando. Então lembra dos 5.000 pés de café? São 50 mil pés de café. Quantas pessoas estão trabalhando nessa plantação de café? Ele diz assim, ó, é pouca gente. Então tem muita gente para pouca gente fazer o serviço. E aí então ele diz, olha, façam o trabalho. Quando Jesus estava subindo ao céu, ele falou assim, olha, eu vim mostrar para vocês como é que é o meu reino. Agora a bola está com vocês. Agora é vocês que vão continuar esse serviço. E vocês ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. E ele diz, e eis que estou convosco até o fim dos tempos. E ele vai para o Pai. E o serviço ficou para quem? O serviço ficou para os que ficaram. E a Bíblia diz que eles estão lá no Pentecostes e o Espírito do Senhor vem sobre eles e ali eles começam a pregar o Evangelho para o mundo inteiro. Então, mas isso foi muito tempo atrás. E hoje, como é que está isso daí? Será que isso ainda está continuando? Ou será que a gente já está mais de boa? E a gente está falando assim, será que o Evangelho está do mesmo jeito? Eu lembro que há uns 30 anos atrás, e aí eu já vou denunciando a idade, né? Quando a gente começa a falar assim, há uns 30 anos atrás, o Evangelho era muito diferente do que é hoje. E eu estou falando de 30, que é o que eu consigo lembrar. Mas quem aí já tem muito mais tempo de crente vai conseguir lembrar como que era antes ainda. Antes era muito menor a quantidade de pessoas que eram evangélicas. Era muito menor. Só que por incrível que pareça, esse pouco de gente que era crente há uns 30, 35 anos atrás, eles faziam tanta coisa, e que agora esse monte de crente que existem hoje, se a gente for colocar na balança para ver o que eles faziam e o que nós estamos fazendo hoje, numa diferença de 30, 35 anos, será que qual que está pesando mais? Nós chegamos numa época em que nós estamos falando assim, deixe que os outros façam, eu já trabalho a semana toda, eu já estou cansado,
eu quero chegar na igreja, eu quero sentar, eu quero ligar o ar-condicionado, eu quero um sistema de som muito bacana, um sistema de Full HD de transmissão, e eu quero que o pastor fale bonito, eu quero que as minhas crianças estejam numa sala com todas as pessoas ali cuidando delas, e eu quero ficar ali de boa, só falta água de coco e aquele botão que aperta para as pernas ficar para cima, assim, sabe? E a gente fica ali e assim, me sirvam. É desse jeito que está chegando o Evangelho. Eu não estou dizendo que isso acontece na nossa igreja local, porque a gente não tem nada disso que eu acabei de falar. Mas estou dizendo assim, essa é a visão de crente que as pessoas estão tendo hoje. É o Deus chegar num lugar e a pessoa falar, pois não, que o Senhor deseja? Olha, tem esse lugar aqui para o Senhor sentar e tudo mais. Então, assim, isso é igreja bacana. Nós estamos virando crentes consumidores. E o crente consumidor, ele consome serviço e ele consome materiais. É igual quando você chega no shopping, quando você chega no restaurante, você é um consumidor. E nós, às vezes, chegamos na igreja com essa visão de eu vou chegar e vou ser servido. Mas Jesus, ele diz que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Agora, se Jesus, que é Jesus, ele diz que ele veio para servir e não ser servido, se nós somos cristãos, o que é um cristão? O cristão é aquele que segue a Cristo. Então, se Cristo veio para servir e não ser servido, os cristãos têm que servir e não ser servido, porque aí sim você vai estar vivendo aquilo que o seu mestre viveu. E às vezes a gente está mudando um pouco esse jeito de lidar com a situação, mas o cristão de verdade, ele participa do culto, ele não assiste o culto. Porque você assiste no cinema. Você chega no cinema, você assiste um filme lá da Marvel, alguma coisa assim. Mas o cristão não assiste o culto. O cristão, ele participa do culto. O cristão, na verdade, ele louva e ele adora o Senhor em espírito e em verdade. Ao invés de ficar, não, mas eu acho que o som não estava do jeito certo. Não, mas o fulano de tal desafinou ali. Então, mas você está para adorar o Senhor. Você está para agradecer a Deus. E às vezes a gente fica, não, mas tem um negocinho ali, né? Mas, queridos, a gente está para participar do culto. E isso faz uma diferença. Então, nós trabalhamos usando os dons que nós recebemos de Deus. Todos nós recebemos dons e nós colocamos esses dons a serviço do reino. E quando nós fazemos isso, nós começamos a fazer parte daquela plantação e nós estamos trabalhando nessa plantação junto para que essa plantação seja colhida toda. Nós trabalhamos dentro e nós trabalhamos fora da igreja também. Porque a igreja nós não trabalhamos apenas aqui dentro, porque nós só vamos se ver agora no próximo final de semana. Mas e durante a semana? Nós também podemos trabalhar para o reino de Deus. Nós precisamos dessa visão de Jesus. Jesus, ele olhou e ele viu de uma forma diferente. Nós precisamos olhar e não olhar pela nossa perspectiva, nós precisamos olhar pela perspectiva de Deus. E quando nós olhamos pela perspectiva de Deus, isso fica muito diferente. E quando Jesus diz que são poucos os que estão trabalhando, ele fala assim, orem para que mais pessoas venham para poder ajudar a trabalhar. Nós precisamos trabalhar e precisamos orar para que Deus traga mais pessoas para vir trabalhar também. Então é tempo de nós arregaçarmos as mangas e começarmos a fazer. E é tempo de quanto mais nós levamos a mensagem às pessoas, mais pessoas se agregam ao corpo de Cristo para que elas também possam começar a trabalhar, para que elas também possam fazer aquilo que nós fazemos. Você sabe que quando os pais estão com um filho pequeno, os pais fazem tudo em casa, né? Eles lavam, eles passam, eles guardam, eles fazem faxina,
Eu estou dizendo assim, uma casa que não tenha pessoas que trabalhem para eles, tá? Uma casa sem pessoas externas. Os dois têm que dar conta de tudo. Eles fazem o mercado, eles têm que guardar as coisas, eles fazem farmácia, eles vão no banco, eles fazem tudo. Por quê? Porque os filhos é pequeno. Os filhos não conseguem fazer nada, mas eles querem ajudar. Mas quebra o copo, quebra o prato, bate a porta e suja não sei o quê, e não consegue. Então é só os pais que conseguem fazer. Só que conforme o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, os pais vão ensinando os filhos como é que faz. E aí, depois de um tempo, o pai fala assim, ó, enquanto eu estou fazendo isso daqui, você vai fazendo aquele ali. E você vai fazendo aquele ali. Aí a faxina acaba muito mais rápido. Aí enquanto um está fazendo mercado, o outro está fazendo farmácia. O outro está pagando o banco. Aí todo mundo volta para casa mais rápido. E aí quando chega, eles já conseguem guardar as coisas mais rápido. Por quê? Porque um já pega a sacolinha, o outro já pega... Por quê? Porque agora o pessoal já está maior. Então o que acontece? No começo, na casa só tinha 2. E esses 2 tinham que dar conta de tudo. Suponha-se que eles tenham 2 ou 3 filhos. Agora já são 4 ou já são 5. Concorda que é o mesmo serviço. Mas o mesmo serviço para 5 ou 4 pessoas é muito mais tranquilo do que o mesmo serviço para 2 pessoas. Então, no reino de Deus, quanto mais pessoas estiver trabalhando, mais fácil vai ser o serviço. Menos desgastante vai ser o serviço. Mais eficiente vai ser o serviço. E mais rápido nós vamos conseguir atingir o objetivo. Por isso que Jesus fala assim, orem para que o Senhor traga mais. Então nós precisamos fazer essa parte e orar a Deus para que Ele traga mais pessoas para isso. Nós precisamos descobrir o nosso chamado e nós precisamos começar a fazer. E nós precisamos... o descobrir o nosso chamado não é do tipo, então eu vou deixar o meu trabalho, vou deixar a minha casa e vou servir a Deus. Não, você vai servir a Deus lá no seu trabalho. Você vai servir a Deus lá na sua casa, lá na sua vizinhança. Você vai servir a Deus no meio da sua família. É no meio das pessoas onde Deus te colocou, é ali como um funcionário, como um chefe, ou como um funcionário público, ou como um médico, ou como uma dona de casa, ou como uma empregada doméstica, ou como um pedreiro. Aonde Deus te colocou ali como um advogado, aonde Deus te colocou, é ali que você vai estar servindo a Deus e vendo das demais pessoas, vendo a necessidade dessas pessoas, tendo compaixão dessas pessoas e levando a mensagem do Senhor para todas essas pessoas. Então não é, vou deixar tudo e vou para a África. Não, lá na África vai ter gente que vai fazer isso lá também. Mas na sua família é você, na sua vizinhança é você, no seu trabalho é você, na sua escola é você. Para quê? Porque foi ali que Deus te colocou. Então ali você pode ser luz e ali você pode ser sal, para que aquelas pessoas possam conhecer a Cristo e ter as suas vidas transformadas, para que elas não sejam mais pessoas aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, mas que elas encontrem a paz, que elas encontrem a salvação em Jesus Cristo e que elas encontrem um propósito para a vida delas, para que então elas possam viver uma vida em abundância que Jesus promete para todos aqueles que o aceitam. Então o convite e o desafio de hoje, para que nós possamos pensar nisso durante todo esse ano e os demais que vierem depois, eu preciso deixar de ter a minha visão para ter a visão de Jesus. E a visão de Jesus é olhar para as pessoas, ver a necessidade delas, e nós precisamos nos compadecer dessas pessoas, precisamos nos importar com elas, e então levar a mensagem para elas, para que elas possam receber esse Jesus maravilhoso e mais pessoas fazer parte disso. Não somos crentes consumidores, não somos clientes, nós somos trabalhadores da seara de Deus.
e que nós possamos fazer isso dia após dia, onde quer que o Senhor nos colocar. Se onde estivermos, quer seja na família, quer seja na igreja, quer seja na vizinhança, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja com os amigos, onde quer que estivermos, lembramos que nós somos trabalhadores da seara do Senhor. E assim nós vamos trabalhar e viver por Cristo e por seu reino. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ver essa narrativa de Jesus, que Ele olha para as pessoas e percebem que as pessoas estão aflitas e estão exaustas como ovelhas que não têm pastor. Pai querido, perdoa-nos por nós muitas vezes não termos tempo de pararmos e observarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos vivendo na nossa vida superativa e dessa forma nós não conseguimos observar e ver o que as pessoas estão precisando. E por isso, Pai, as pessoas continuam aflitas, elas continuam exaustas e elas continuam perdidas. Mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que nós possamos, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para administrarmos o nosso tempo e também que não venhamos mais ter a visão terrena, a visão nossa, mas que possamos ter a visão do Senhor, a visão de reino, para que nós possamos olhar para as pessoas, observar as suas necessidades e que possamos colocar o nosso coração nas necessidades das pessoas que estão ao nosso redor do dia a dia. E assim, Pai, que nós possamos, uma vez que nós observamos, uma vez que nós colocamos o nosso coração nas suas necessidades, que nós possamos suprir as necessidades dessas pessoas e também levar a mensagem de esperança, levarmos a mensagem do Teu reino, para que essas pessoas possam aceitar a Ti, Jesus, como único Senhor e Salvador das suas vidas, e que o Senhor Jesus possa transformar a vida de todas essas pessoas, para que mais pessoas possam vir trabalhar para a Tua seara. Perdoa-nos, Pai, por nós sermos muitas vezes crentes consumidores, mas que nós possamos, a partir de hoje, sermos crentes trabalhadores, servindo o Senhor, aonde o Senhor tem nos colocado. Nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade de estudar a Tua palavra nessa manhã. No nome do Senhor Jesus. Amém.